Hoje eu quero falar do investimento invisível que a psicologia exige. E você sabe qual é? Recentemente eu vi uma estudante de odontologia que precisou gastar cerca de R$ 8.000 em materiais que a faculdade exigiu em apenas um mês. Um mês, R$ 8.000. E aquilo me fez refletir. Quem olha de fora pensa que a psicologia é um curso mais barato. Afinal, não precisamos comprar equipamentos caros, não precisamos de jalecos específicos, instrumentos clínicos. Mas será que é tão simples assim? A verdade é que a psicologia talvez tenha um instrumento mais silenciosos que existe. Nós trabalhamos com pessoas, trabalhamos com histórias, dores, traumas, sonhos, relacionamentos, perdas, angústias e recomeços. E para lidar com tudo isso, não basta apenas assistir às aulas da faculdade. O psicólogo, ele precisa construir algo que nenhum professor consegue entregar pronto: repertório humano. Enquanto algumas profissões exigem instrumentos físicos, a psicologia ela exige instrumentos humanos. E esses instrumentos são construídos através de leitura, da observação, do autoconhecimento, da escuta e do estudo constante. Muitas vezes gastamos dinheiro sem pensar duas vezes com coisas que nos trazem satisfação imediata, mas hesitamos quando precisamos comprar um livro. Hesitamos quando precisamos investir em um curso. Hesitamos quando precisamos participar de um congresso. E isso me faz pensar. Por que temos tanta facilidade para consumir entretenimento e tanta dificuldade para consumir conhecimento? Porque talvez o resultado do conhecimento não seja imediato. Você compra um livro hoje e talvez você só perceba o impacto dele daqui a 5 anos. Você faz um curso hoje e talvez use aquele aprendizado em um atendimento daqui a 10 anos. Mas isso não significa que o investimento não vale a pena. Muito pelo contrário. Na psicologia, o nosso principal instrumento somos nós mesmos. E se somos o principal instrumento, então precisamos cuidar da nossa formação. Precisamos alimentar nossa mente. Precisamos ampliar nossa visão de mundo. Precisamos desenvolver nossa capacidade de compreender o ser humano em sua complexidade. Porque uma pessoa não chega ao consultório apenas com sintomas. Ela chega com uma história. E para compreender uma história, precisamos conhecer muitas outras histórias. E é por isso que os livros são tão importantes. Eles nos apresentam vidas que nunca vivemos, realidades que nunca experimentamos, perspectiva que talvez jamais conheceríamos sozinhos. E cada livro lido amplia um pouco mais a nossa capacidade de compreender o outro. E compreender o outro é uma das bases da psicologia. Não estou falando apenas de livros técnicos. Claro que eles são importantes. Precisamos estudar teoria. Precisamos conhecer autores. Precisamos entender os fundamentos da profissão, mas também precisamos ler literatura.
precisamos ler filosofia, precisamos conhecer histórias, precisamos conhecer artes, precisamos entender cultura, porque o ser humano não existe isolado. Ele é o resultado de tudo isso. Uma pessoa é influenciada pela época em que vive, pela cultura em que foi criada, pela família que teve, pelas experiências que acumulou. E quanto mais amplo for o nosso olhar, melhor conseguiremos compreender uma pessoa. Às vezes, vejo estudantes preocupados apenas em passar nas provas, mas a psicologia vai muito além das provas. Você pode decorar conceitos e ainda assim não estar preparado para ouvir alguém que acabou de perder um filho. Você pode tirar notas excelentes e ainda assim não saber acolher uma pessoa que está enfrentando uma crise existencial. Porque a formação do psicólogo não acontece apenas na sala de aula. Ela acontece na vida, gente. Ela acontece na leitura, ela acontece na reflexão, acontece no contato com diferentes pessoas. Acontece quando aprendemos a olhar para nós mesmos. Inclusive, uma das maiores responsabilidades de quem escolhe a psicologia é o autoconhecimento. Como ajudar alguém a compreender suas emoções, se nós mesmos fugimos das nossas? Como ajudar alguém a enfrentar suas dores, se nunca tivemos coragem de olhar para as nossas? Por isso, investir em si, sabe? Em si mesmo, não é luxo, é responsabilidade. Quando um estudante de odontologia compra instrumentos, ele está investindo em ferramentas de trabalho. Quando um estudante de psicologia compra livros, faz terapia, participa de cursos, busca de conhecimento, ele também está investindo em ferramentas de trabalho. A diferença é que essas ferramentas não ficam expostas sobre a mesa. Elas ficam dentro de nós. E talvez por serem invisíveis, muitas vezes sejam subestimadas. Mas são elas que fazem toda a diferença. Porque um diploma sozinho não transforma ninguém em um bom profissional. O que transforma alguém em um profissional, em um bom profissional, é o compromisso contínuo com o aprendizado. É a humildade de reconhecer que sempre existe algo novo para aprender. É a coragem de continuar estudando mesmo depois da formatura. A psicologia é uma profissão que exige estudo para a vida toda, a vida inteira. O ser humano está em constante transformação. A sociedade muda, os relacionamentos mudam. As demandas emocionais mudam e nós precisamos acompanhar essas mudanças. Por isso, quando alguém diz que a psicologia é uma faculdade barata, eu entendo o que essa pessoa quer dizer. Mas também penso que existe um custo que não parece na mensalidade. Existe o custo dos livros, existe os custos dos cursos, sabe?
Existem os cursos da supervisão. Existe o custo da terapia. E existe o custo do tempo dedicado ao estudo. E, acima de tudo, existe o custo do compromisso. De nunca parar de aprender. Porque o nosso trabalho não é consertar máquinas. Nosso trabalho é acolher seres humanos. E seres humanos são infinitamente complexos. Talvez seja justamente por isso que a psicologia seja tão fascinante. Quanto mais aprendemos, mais percebemos o quanto ainda não sabemos. E talvez a verdadeira maturidade profissional comece exatamente aí. No momento em que entendemos que estudar não é apenas uma obrigação da faculdade. É uma forma de respeito pelas pessoas que um dia confiarão suas histórias a nós. Porque quando alguém se senta diante de um psicólogo, ela não está entregando apenas um diploma. Ela está entregando parte da sua vida. E isso merece preparo, merece dedicação, merece responsabilidade, merece total investimento. E talvez o material mais importante da psicologia nunca seja encontrado numa lista de compra da faculdade. Porque o material mais importante da psicologia é a mente, o conhecimento e a humanidade que construímos ao longo da nossa jornada. Eu quero que você pense sobre isso hoje. O principal instrumento do psicólogo não está na mochila, está dentro dele. Quem trabalha com a mente precisa investir constantemente na própria mente. Livros não são gastos, são ferramentas de trabalho. Um diploma, ele forma profissional. O estudo contínuo forma bons profissionais. Antes de cuidarmos da mente do outro, precisamos aprender a cuidar da nossa. A psicologia, ela exige investimento. Então, que sejamos humildes para entendermos isso. Precisamos ter responsabilidade para lidar com a complexidade do ser humano. É isso.